sou o professor Everson. Vamos ter mais uma aula sobre tecnologias digitais. Bom dia, Murilo. Eu vi sua mensagem ali. Bom dia a todos. Pessoal, antes de começar a aula de hoje, só para avisar que eu já fiz a correção das avaliações. Sexta-feira, teve alguns alunos que não entregaram. Eu só peço encarecidamente que quem não fez a avaliação, que realize a atividade de recuperação e poste até o final da noite de hoje, tá? Para que eu possa estar fechando as notas de vocês, beleza? Tudo bom, Davi? É, Outra coisa, na próxima semana eu vou estar já iniciando, na verdade hoje já estou iniciando o conteúdo do terceiro trimestre, tá bom? Para vocês. E hoje já postei a atividade referente ao conteúdo da aula de hoje. Ela parece um pouco difícil ali na hora que vocês vão dar uma olhada, mas aí durante a aula vocês vão perceber que é bem tranquilo de fazer, tá? E vamos lá começar a aula, então. A aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos que eu acho que vocês ainda não viram, por estar no primeiro ano, deve estar aprendendo ainda. Provavelmente deve ter visto alguma coisa, vocês estão tendo a disciplina de fundamentos do marketing? Sim, não? Vamos lá, gente. Vocês têm a disciplina de fundamentos do marketing? Sim. Ok. Vocês já ouviram falar lá em fundamentos do marketing alguma coisa sobre a persona do cliente? Pode falar, Adrian. Levantou a mão sem querer? Tá, vamos lá, continuando. Beleza. Então eu coloquei ali, compreendendo o cliente para estratégias de marketing mais eficazes, persona e jornada do cliente digital. O que que isso quer dizer? O que que isso tem a ver com as tecnologias digitais? Basicamente tem tudo a ver, porque assim, dentro do marketing, antes de você lançar algum produto ou desenvolver algum serviço, alguma coisa, primeiramente a gente faz uma análise de mercado, a gente faz uma análise do mercado para poder verificar a viabilidade da venda ou da disponibilidade do lançamento daquele produto. E muitas vezes, para fazer isso, a gente vai utilizar uma técnica que a gente chama de criação de persona para poder identificar como que seria o público-alvo daquele produto, certo? E para fazer a persona desse público-alvo, a gente tem algumas características que a gente utiliza para poder fazer essa persona e tentar chegar o mais próximo possível do público-alvo. E futuramente daí identificar esse público-alvo através também dessa análise de mercado, dividindo o mercado em segmentos. E daí dentro de determinado segmento a gente vai estar identificando quem que é as pessoas que a gente vai estar vendendo o nosso produto ou nosso serviço. Beleza? Então, o que que é persona? Alguém sabe me informar o que que poderia ser a persona dentro do marketing? Vamos lá, gente. O que que seria persona? Ninguém? Certo. Então, a persona, basicamente, ela é a representação semifictícia do cliente ideal baseada em dados reais. Então, para poder a gente criar a persona de determinado cliente do público-alvo, para a gente entender esse público-alvo, a gente utiliza para poder criar essa persona dados reais que estão no mercado. Para fazer essa identificação desses dados reais é feita uma análise de mercado. Tá ruim a internet aí? Tá dando para entender bem? Simone, você está escutando bem aí? Eu sei que... Estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Beleza, então. Voltando ali. Então, eu sei que vocês ainda não tiveram essa disciplina de análise de mercado, mas o ano que vem provavelmente vocês vão estar estudando esse conteúdo.
E é basicamente uma disciplina que ensina a coletar dados dentro do mercado, e esses dados são através das tecnologias digitais. Por isso que eu trouxe esse conteúdo de vocês montarem e aprender a realizar a persona de um cliente, né? E daí o objetivo dessa persona é guiar as ações de marketing e de comunicação. Então, basicamente, a gente vai pegar todas essas informações, montar um perfil de um cliente e através desse perfil a gente consegue traçar algumas ações de marketing e comunicação dentro do público-alvo, dentro do público que já está segmentado. Sabem o que é segmentação de mercado? Alguém sabe? Já ouviu falar em segmentação de mercado? E aí, gente? Eu vou começar a falar na listinha. O Murilo falou não, o Pedro também não. Beleza. Segmentação é basicamente dividir o mercado. A gente tem o mercado como um todo, um amontoado de pessoas, né? Que você pode estar vendendo o seu produto. E como que a gente faz para identificar quem é exatamente o nicho, o público-alvo que eu vou estar vendendo, direcionando as informações e a comunicação para vender aquele produto? Através da segmentação de mercado, que a gente faz como? A gente divide o mercado, identifica aquele grupo de pessoas que tem interesse ou que tem potencial de compra daquele produto, e aí a gente realiza daí as estratégias e a parte de comunicação para divulgar o produto ou serviço, beleza? Aí a gente tem uma diferença entre público-alvo e persona. Basicamente, o público-alvo ele é um público mais amplo, né? Ele chega a ser, ele envolve questões de dados demográficos. Alguém sabe? Alguém lembra o que é demografia? A gente vê isso em geografia. Alguém lembra o que é demografia? Sim? Não. Não? Como não? Vocês não viram isso em geografia? Da demografia? Não estudaram? Não entendi, João. Nunca viram demografia em geografia? Membro não, pastor. Ah, eu acho difícil. Justamente porque demografia vocês devem ter estudado isso lá no ensino fundamental já, né? Eu estava falando com vocês referente à diferença entre persona e público-alvo, certo? É, a gente estava falando, falei que o público-alvo ele é um grupo amplo e demográfico, né? E daí eu estava perguntando se vocês sabiam o que é demografia. Vocês provavelmente já viram isso na escola, já viram esse conteúdo em geografia. E demografia basicamente é um grupo de pessoas que tem várias características ou tem vários dados. Por exemplo, dentro da demografia a gente pode ver a idade, sexo, raça, profissão, é, a gente pode ver a etnia, a gente pode ver, por exemplo, a renda. Então, tudo isso são dados demográficos que a gente utiliza para estudar o conceito dentro como que está a população, como a população é dividida, né? E aí, um exemplo ali de público-alvo, né? A gente pode colocar, por exemplo, mulheres de 25 a 35 anos. Isso aí é um dado demográfico dentro do público-alvo que a gente utiliza como informação para poder desenvolver algum produto ou serviço. Aí, no caso da persona, ela detalha e inclui motivações, dores e hábitos. Por exemplo, tem a Mariana, que tem 29 anos, ela é analista de marketing e busca um equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Então a gente vê ali que é uma mulher, a gente vê a idade dela, a gente já tem a profissão e aí a gente já tem a motivação dela, né? Aí a gente tem, dentro dessa questão da persona, a gente tem os elementos que compõem a persona para poder a gente criar ele, né? Que daí seria um nome fictício, a idade, a profissão, os objetivos, desafios e dor, né? E os canais preferidos. Aí a gente tem a opção de como criar. Logo em seguida eu vou ensinar vocês como criar essa persona.
No caso ali, a gente pesquisa os clientes reais. Então, basicamente, a gente vai analisar o mercado, pesquisar pessoas reais para poder criar esse cliente perfeito, né? Vai coletar esses dados no mercado, realizar. Como é que é feita essa coleta de dados? A gente realiza entrevistas e questionários. Aonde são feitas essas entrevistas e questionários? A gente pode fazer através das redes sociais. Pode encaminhar também através do e-mail. Então, tudo isso é a forma da gente adquirir informações para poder criar consolidar essas informações e futuramente criar a persona do seu produto. Um exemplo de persona. Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês. O nome da pessoa é Lucas. Ele tem 32 anos. Ele é empreendedor digital. O objetivo dele dentro da empresa é aumentar as vendas online. Quais são as dores dele? É a falta de tempo e conhecimento técnico. E quais são os canais que ele costuma utilizar para poder desenvolver o empreendimento dele? Normalmente o Instagram, o YouTube e o e-mail. Então a gente já consegue solucionar alguns problemas dele através dessas informações dessa persona que foi criada. Por exemplo, se o objetivo dele é aumentar as vendas online e ele tem uma falta de tempo e de conhecimento técnico, quais seriam a melhor opção para ele? Se qualificar através de cursos online, aqueles cursos mais curtos. Por exemplo, tem uma página que se chama Rocket, e aí você consegue acessar essa página, ler vários artigos referentes às questões, a informações referentes a marketing, tem vídeos e tem cursos online, então você consegue trazer essas informações, consegue fazer ele através. Se ele não tem tempo, são vídeos curtos, né? E cursos curtos. Então, se ele não tem tempo para fazer isso, ele consegue fazer, por exemplo, através do trajeto dele para algum local. No intervalo dele, ele consegue também fazer esses cursos, então, para poder tentar ajudar ele nessa parte técnica e de conhecimento. E os canais que ele pode desenvolver, ele pode ampliar. Além do Instagram, quais outros canais que ele poderia desenvolver o produto dele, divulgar o produto dele e para aumentar as vendas online? Alguém pode me dizer? Alguém? Vamos lá, gente. Vai lá, João. Pessoal, vamos lá. Criar um documento e tá. O microfone deu problema. Tá. Alguém aí? Giovana, tem alguma informação de alguma ideia de algum canal que ele possa desenvolver, pode utilizar para poder divulgar as informações? A gente vê ali que ele utiliza, por exemplo, três meios de divulgação de informação. Que é o Instagram, que é uma rede social, o YouTube, que é uma página, e o e-mail. Ó, o Murilo falou TikTok, é uma opção. Aí temos também o Facebook, temos também o WhatsApp, temos também o LinkedIn, muito bem, Davi. O Marketplace dentro do Facebook também é uma opção. A Shopee, exatamente. O Mercado Livre. Então, assim, a gente tem outras opções além do Instagram, do YouTube e do e-mail, mas ele pode utilizar também essas redes, essas plataformas, para divulgar, melhorar a comunicação dele. Através do quê? Lembra que a gente viu a respeito das storytelines lá? São vídeos curtos e sequenciais que as pessoas utilizam para divulgar seu produto ou serviço. Então, ele poderia utilizar essa ferramenta também, através dos reels, né, que ficam dentro dessas plataformas e nessas páginas. A Shein, exatamente, Giovana.
Aí o que é a jornada do cliente digital? Então é o caminho que o cliente percorre desde o primeiro contato. Alguém pode me informar, essa aula acaba meio-dia 25 ou meio-dia e meio? Para mim também, só que eu acho que... Meio-dia e 45? Beleza, então. 45, professor. Ótimo. Então, o que acontece? O que é a jornada do cliente digital? Obrigado, gente. Continuando aqui, então. Vai dar tempo de passar todos os slides. O que é a jornada do cliente digital? É basicamente o caminho que o consumidor percorre desde o primeiro contato até a compra e fidelização. Então, basicamente, qual que é o caminho que a gente percorre, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra online, né? Primeira coisa, a gente vai acessar uma página da internet. Qual seria a página? No Google. Aí a gente vai digitar lá, por exemplo, eu estou procurando livros de mangá. Alguém gosta de mangá aí? O João Flávio gosta. Aí, ó. Eu gosto. O Enzo, o João. Beleza. O Davi. O João Pedro adora. Legal. Então, digamos que eu vou procurar alguns mangás que eu queira comprar. Para poder comprar esses mangás, às vezes eu preciso achar alguma plataforma. E para achar essa plataforma, eu vou jogar lá no Google. Então, é a primeira parada dentro desse meu caminho da minha jornada digital dentro da internet. Aí depois disso eu clico, vou ver as várias opções que tem de plataformas e locais de vendas. Por exemplo, Shopee, Amazon, até aquelas páginas próprias para mangás e tudo mais. E vou fazer a comparação de preços e vou fazer a comparação do tempo de entrega, do frete e tudo mais. Então isso é uma outra parada que eu vou estar fazendo. Depois disso, eu acesso a página que me interessou, começo a realizar o processo de compra. Aí é uma outra parada dentro da jornada do cliente. Quando eu faço a finalização da compra lá, após o pagamento, eu vou aguardar o tempo de entrega. E para guardar esse tempo de entrega, eu tenho que acompanhar também o processo, né, da entrega. Isso é uma outra etapa dentro da jornada do cliente. Então, todas essas etapas, todos esses cliques que a gente vai realizando na procura do objetivo final dentro de uma página de internet, é a jornada do cliente digital. Então, desde o acesso no Google até lá o pós-vendas, depois que você recebe o seu produto. Beleza? E aí temos as etapas, né, em essência, da jornada do cliente, que é a descoberta ou a consciência. O cliente percebe um problema ou uma necessidade. Então, por exemplo, lançou um novo mangá que eu queira ler. E aí, através desse mangá que eu queira ler, essa é a minha necessidade. E daí eu vou pesquisar soluções. Então, a partir disso, eu vou entrar lá na internet e buscar várias opções de compra. Aí depois eu criei a decisão, né? A escolha e a compra do produto. E por fim, a pós-venda, que é o suporte e a fidelização desse produto. Se eu gostar da página, eu vou sempre comprar lá. Então, isso é importante também, a questão de ter um bom pós-venda dentro desses sites. Aí aqui eu trouxe para vocês a jornada do cliente versus o funil de vendas, que é o foco no ponto de vista do cliente, contra o funil de vendas, que é o foco na estratégia da empresa. Então, basicamente, a jornada é o foco do ponto de vista do cliente, de como que ele vai realizar esse processo de compra, e o funil é o foco da estratégia da empresa, como que foi a jornada desse cliente lá, e através disso, coletar dados e informações para cada vez melhorar esse meu processo de venda. Aí nós temos aqui o ponto de contato digital, que são redes sociais, e-mail marketing, chatbooks e anúncios pagos. E-mail marketing, geralmente, é aqueles e-mails que a gente recebe na internet, né? Que a gente recebe por e-mail. Por exemplo, se eu tenho uma conta num banco lá, no Nubank, vou sempre receber e-mail do Nubank com algumas ofertas. A mesma coisa do Banco Inter, às vezes do PicPay, até dos bancos tradicionais, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, né? Nas redes sociais é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou estar passando ali algum vídeo dentro da rede social e sempre vai estar aparecendo
alguma opção de venda, né? Algum reels de algum produto que a pessoa esteja vendendo, ou até de restaurante, essas coisas, né? É integrando persona à jornada. Então, basicamente, a gente vai definir o conteúdo e os canais para cada etapa, adaptar linguagens e ofertas, isso é extremamente importante. Você não vai, por exemplo, conversar com um cliente de qualquer forma. Por mais que você conheça ele, você não vai chamar lá o seu colega de classe, se você estiver vendendo algum produto dentro do seu local profissional, de mano, ou, por exemplo, ô cara, chega aí, vamos lá comprar. Não, não é assim que funciona. Então, assim, a gente adaptar essas linguagens, saber como falar numa linguagem mais formal no momento da venda, traz o quê? Ele traz um respeito, ele traz uma credibilidade para esse cliente, beleza? E garantir uma experiência personalizada. A partir do momento que você consegue adaptar essa linguagem para esse seu cliente, essa pessoa que você está vendendo, você adapta uma experiência personalizada. Você garante uma personalização da sua venda, né? Isso daí traz o quê? Credibilidade e um respeito dentro da área de vendas, dentro desse mundo de compra online. Aí eu tenho um exemplo prático aqui. Uma persona, ela é a Ana, tem 27 anos, busca curso online de fotografia. Qual que é a jornada dela? Ela vê o anúncio no Instagram, a consideração dela, ela lê os artigos no blog, então ela procura um blog para poder ler alguns artigos sobre o curso online de fotografia e depois ela tem a decisão que compra após assistir um webinar gratuito. Então lembra que eu falei lá do outro exemplo, que ele poderia justamente ver vídeos curtos e gratuitos dentro de alguma página para poder tomar a decisão dele e tentar entender como que a melhor opção para poder resolver a solução dele dentro da falta de tempo. Então é basicamente isso que a gente faz. E os benefícios de trabalhar com persona e jornada. Então, assim, uma melhor segmentação. Lembra que eu falei que era com segmentação de mercado para vocês, né? Uma comunicação assertiva, maior taxa de conversão e fidelização dos clientes. O que seria essa maior taxa de conversão? Quando você clica, o cliente simplesmente não vai clicar só para poder ver só para poder ver seu produto. Ocorre geralmente uma conversão na venda desse produto quando o cliente entra em contato ou clica na sua página para ver o produto que você está disponibilizando. Erros comuns. Então, criar personas sem dados reais, ignorar mudanças no comportamento do cliente e não atualizar a jornada. Então, isso é extremamente importante. Quando você cria persona, claro, agora, nesse exato momento, na atividade que a gente vai fazer, vocês não vão ter tempo hábil para poder realizar todas as pesquisas. Então, de momento, você vai criar a persona sem os dados reais. Você vai imaginar qual é o produto que você vai estar escolhendo e vai criar uma persona com base nas informações que você julga necessário. Mas, alguém sabe o que é mudança de comportamento do cliente? Alguém? Ele se acostumar com a loja. Também, na verdade, assim, às vezes quando ocorre uma mudança na compra, por exemplo, você acha, aquele cliente sempre compra um determinado produto com você. Porém, dentro do público-alvo, você percebe que anteriormente, somente a maioria do perfil que comprava com você era homens. E daí, de repente, ocorre um boom nessa alteração de compras e as mulheres começaram a comprar mais. Então, é necessário uma análise para poder verificar a mudança no perfil de compra do cliente do seu produto. Por quê? Porque talvez você esteja focando no nicho errado, às vezes. Ou tenha se criado um novo nicho de compra dentro do seu público-alvo. Ok? Aí, na questão de não atualizar a jornada, é você não verificar as etapas que o cliente está fazendo dentro da jornada, né, de compra digital e acaba não extraindo essas informações para poder atualizar os dados da sua persona. Pessoal, conseguiram acompanhar, entender o que é persona, público-alvo, segmentação? Ok. Então vamos ver se entenderam mesmo.
Vamos ver se entenderam mesmo, então. Aqui eu trouxe uma atividade para vocês fazerem. Pode ser feito em grupo para não, na hora que eu for olhar, não precisar ficar olhando um por um, certo? Então aqui, só um pouquinho, gente. Aplicar os conceitos de venda e marketing. Cauã, só um pouquinho. Deixa eu explicar a atividade, por gentileza. Fica quieto aí pro professor explicar. Cala a boca. Ô, silêncio, pessoal, vai passar atividade aí, cara. Posso continuar? Pode, professor. Beleza. Então aqui, basicamente, qual que é a atividade? Aplicar os conceitos de vendas e marketing aprendidos nos slides, desenvolvendo uma proposta de valor, só um pouquinho, gente. Uma proposta de valor e uma simulação de venda real. Então, como que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão criar grupos de 3 a 5 pessoas, tá? Depois, vão escolher um produto eletroeletrônico. O que é um produto eletroeletrônico? Cafeteira, micro-ondas, televisão, rádio, máquina de lavar, geladeira, um desses produtos. E aí vocês vão preencher os seguintes campos depois disso, criando um perfil fictício, uma persona para um desses produtos que vocês escolherem. Então ali, vamos colocar um nome fictício. Por que a gente coloca o nome? Porque ele acaba humanizando, né, essa persona. Uma persona que eu acho legal de vocês se basearem, alguém já viu lá a Lu da Magalu? Ela é uma persona de um cliente da própria Magazine Luiza, certo? Aí, por exemplo, ali eu coloquei como exemplo Fernanda, daí coloca lá que ela é empreendedora fitness, aí você vai colocar a idade, o gênero, daí que seria a faixa etária aproximada, né, da pessoa que compra aquele determinado produto. Aí vocês vão colocar a ocupação e renda, a profissão, cargo, situação financeira, a localização, qual cidade, pode ser da cidade de vocês aí mesmo, não tem problema. Eu acho que seria até legal porque aproxima a realidade de vocês. Objetivos. Então, por que essa pessoa? Qual que é o objetivo de compra dessa pessoa? Por exemplo, às vezes ela está comprando micro-ondas, não é para casa dela. Ela está comprando micro-ondas, sei lá, para um outro local que ela está trabalhando. Por exemplo, ela tem uma loja e precisa do micro-ondas para poder colocar para os funcionários utilizarem. Então, assim, é uma outra utilização dentro do perfil. As dores e problemas. Qual que é a dificuldade dela encontrar o micro-ondas? Ela pode colocar lá que uma das dificuldades é porque ela tem pouco espaço. Então, daí, qual que seria a solução desse pouco espaço? Encontrar um micro-ondas menor, com menos litros e tudo mais. E quais os canais preferidos? Então, quais redes sociais, blogs, e-mails que ela acessa para poder tirar as informações do produto? Conseguiram entender? Ah, agora estão falando. Conseguiram entender assim ou não? Sim. Ok. Ótimo. Então, ó, essa atividade já está publicada lá no Classroom para vocês. Podem começar a fazer. Tem aí 15 minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Até quando essa atividade? Essa atividade vocês vão realizar agora durante a aula, o restante de aula, e daí depois vocês vão, depois de finalizada, vocês vão estar publicando lá ali no Classroom daí, tá bom? Aproveitem que vocês estão no laboratório e já fazem... Oi? Oi, essa atividade tem que ser, os alunos postarem até segunda ou terça-feira, porque na sexta-feira, se não me engano, tem estudo de planejamento. Aham. Não, pode ser publicado até segunda-feira. Toda terça-feira. Na segunda? Isso. Na semana que vem também, a gente também tem estudo de planejamento aqui. Pode ficar tranquila. E aí, essa nota tem que ser lançada até quarta ou quinta-feira. Não, mas essa atividade aí não vai estar valendo nota para esse trimestre mais, tá? Desse trimestre. Inclusive, Simone, você pode me informar se ele já tem alguma nota lançada desse trimestre lá? Não. Não tem nada? Não. Perfeito, tá.
Eu já tenho as notas ali que o Daferson me passou algumas coisas. E aí eu vou extrair todas as notas que ele passou e já acho que até domingo eu já consigo te encaminhar daí, tá bom? Para você lançar lá no Class. Lá no RCO. Ó, combinando agora com o professor. Aqueles que fez as atividades anteriores estão com 0, tá? Eu vou pedir um favor para ele deixar aberto entre hoje, amanhã e domingo, mais tardar. Domingo de manhã é o último horário para ele mandar as notas para aqui. Exato. Quem não fez nada, 7 de dezembro eu estou aqui com você. Simone, fala para eles que de preferência realizar atividade de recuperação. Isso já ajudaria pelo menos eu a extrair nota para poder eles reporem as atividades que não fizeram. Porque assim, às vezes eu deixar aberto algumas atividades anteriores não seria justo com quem já fez, né? Então Mas aí eles não teriam a mesma nota, né? Exatamente. Eu não, e a atividade de recuperação também eu não vou dar a nota máxima para eles, né? Vai ser o necessário para não ficar com nota vermelha, para quem não fez. Tá bom? Pessoal, conseguiram entender a atividade? Podem iniciar, dividam os grupos, façam a atividade certinho aí. E eu tô aqui, qualquer coisa é só me chamar se tiverem alguma dúvida. Ótimo, então eu vou fechar as notas deles aqui e passo o valor total da nota deles. E aí daí você vê como que você lança da melhor forma aí, tá bom? Perfeito, então. Combinado, então, Simone. Obrigado, bom final de semana. Para você também, eu agradeço. Tchau, tchau.